BRT, era pra gente ter absolutamente tudo. E tudo é caríssimo. Então você vai. Olha o monopólio dessas empresas. Eu trabalhei numa série documental chamada Futuro da Energia. E o pessoal da minha área de jornalismo, você sabe que é um pessoal que ele vai demonizar o combustível fóssil, né? Para quem não sabe, o combustível fóssil é o petróleo. Sim. Mas eu sempre fico assim, bom, acho que a gente não tem que demonizar nada, a gente não tem que demonizar energia nenhuma, né? Pelas demonizações que o Brasil não tem, só tem carro, ônibus e avião, né? E mal e porcamente um barquinho para a gente andar, né? Percorrer esse país de dimensão continental. A gente não tem trem, porque a gente demonizou, né? Graças à era lá do Juscelino. Mas vamos voltar aqui. Aí eu falei, bom, eu pedi, inclusive, eu fiquei com a parte, né, dos combustíveis fósseis, eu queria entender mais. Até que chegou um engenheiro, um cara, um fera, adoro, sou fã dele. Ele virou para mim e falou o seguinte, Carla, deixa eu te falar o seguinte, sabe quantos anos a gente tem de combustível fóssil? Eu falei, não. Ele me respondeu, 50 anos. Esse é o nosso estoque de combustível fóssil. A questão é, como é que nós vamos usar esse combustível fóssil de forma inteligente, porque a transação energética, né, você mudar isso, ela é inevitável. E você não vai fazer um acúmulo, como foi feito, não é assim, ó, eu vou arrumar aqui, de novo, não arruma. Aí teve um outro que eu adorei também, que ele chegou para mim, ele falou assim, bom, todo mundo gosta, porque é energia eólica, energia solar, todo mundo falando disso. Ele falou, tá bom, vamos lá, Carla. Quantos anos uma torre de energia eólica ela tem hoje de durabilidade? As novas hoje estão passando de décadas. Então, mas, enfim, essas que a gente tem hoje no Nordeste ali, são 12 anos. 12 anos. Aí ele fez o cálculo. Para ela ser de fato verde, ela precisa de 15. A gente tem 3 anos aí de déficit. O que quer dizer isso? Que as pessoas não param para entender. Para eu construir aquela torre, eu vou gastar combustível fóssil. Não tem outro jeito. É que nem a história. Lá na França, olha que bonitinho, um monte de carro elétrico. Aí as pessoas vão demonizar o quê? A energia atômica, que é da onde vem. Aí tem ali, tem até o desenho a charge que ele está ligado numa bateria de energia atômica, porque, entende? É mais ou menos, é sobre isso. Então, a gente fala muito sem investigar. É esse o ponto. A gente precisa sentar com as pessoas que detêm o conhecimento e elas nos expliquem para que a gente possa repassar o conhecimento correto. E assim, então a gente tem que... O que esse, né, especialista me falou, a gente tem que parar de... Todas as energias são importantes. Sabe aquela que é importante? É aquela que a gente tem ali na nossa mão. Quando a gente para pensar... A quantidade de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, e sabe como é que eles têm energia? Queimando carvão, por exemplo. Queimando floresta, porque o cara passa fome. Sim. Ele vai queimar o que tiver pela frente. E ele não é que nem a história do canibal. Ele tá ali desesperado pela sobrevivência, ele vai comer o que tiver na frente. O outro vai queimar o que tiver que queimar. Por quê? Porque se ele não queimar, ele vai morrer. Então é sobre isso que a gente tem que... A gente está demonizando uma coisa, mas olha a quantidade de pessoas abaixo da linha da pobreza e que, gente, a gente precisa... Né? Essas pessoas, elas vão queimar qualquer coisa, Leonardo. Esse eu critico. É uma crítica, inclusive, que se faz, por exemplo, ao veganismo. As pessoas falam que é assassinato você comer carne. Só que se a gente parasse hoje de comer carne, quantos bilhões de pessoas iriam morrer? Porque não tem comida para todo mundo se a gente não consumir carne. E a gente vai chegar num ponto, né? Eu estava até conversando com outros, né, especialistas, estudiosos dessa área. O crescimento da população está indo num nível tão, às vezes, desenfreado, que a gente vai precisar o quê? Consumir inseto, consumir o que tiver que consumir, gente, porque você vai ter que dar comida para as pessoas. Então, eu não acredito que a gente vai chegar. Eu acho que estão se empurrando isso. Não é nem que eu acho, assim, tem estudos, né, que já estão ali, né,
pensando e pesquisando, né, alimentos. É lógico que, gente, ninguém está falando de ficar comer barata, nada disso, né? Seriam, né, insetos que seriam preparados Sim. para aquilo. Da mesma forma que a gente já está pensando, né, nessas estruturas de hortas que são Precisa ser. Sim, claro. verticais. É que geralmente o cara que tá falando pra comer inseto, ele mesmo não vai comer, né? Você tem uma questão ideológica. É que desculpa, não é querendo criticar, mas já criticando alguns especialistas. Mas, por exemplo, eu escuto que o petróleo vai acabar há 50 anos. Isso já tem. Não eu escuto, mas isso já tem registro de mais de 50 anos. Que o petróleo vai acabar daqui a 50 anos. Eu te garanto que não vai acabar daqui a 50 anos. E tem até uma frase famosa que não é nem a nossa preocupação com. A gente tem um especialista ali. Vai Esse é acabar bom. em 50 anos ou não vai? Vai, viu? Daqui Ó, 50 anos, traz ele aqui. se estivermos vivos, vamos ver. Não, Mas já sabe por tem quê? estudos que comprovam isso, Mas né? estudo tem até que a Terra é plana. Entendeu? Não, mas Estudo a gente tem que tomar muito cuidado, né? Não, mas eu vou te falar, é assim de... E ele é de uma área, né, que estuda isso. As nossas reservas, elas estão se esgotando. E assim, Mas e as que nós não descobrimos como pré-sal, que não sabíamos até pouco mas tempo? mesmo essas que foram descobertas, quanto que a gente tem? São 50 anos. Traz ele aqui, ó. Vai ser bom, essa vai papo ser bom. bom de energia. Porque E assim, o pessoal brinca, fala, a idade da pedra não acabou por falta de pedra. Então a gente vai mudar, a gente vai sair do petróleo. Deixa eu te falar uma coisa. O problema não é lógico que é um problema também. A finitude do petróleo, ela é uma realidade. A Sim, questão sem é dúvida. como o que a gente tem que parar para pensar é como nós vamos fazer essa Sim. transacionar as energias de uma para outra. Sim. Como é que vai ser isso? Porque se a gente não pensar, e você que é engenheiro, o que vai acontecer? A conta vem lá na frente, Sim. de qualquer jeito. Depois não adianta a gente Aí você gritar e limita o uso reclamar. das pessoas, que é a pior maneira possível, Aí, você limitar o pelo que preço a gente da energia. tem que parar para pensar? Vamos fazer isso de forma pensada, escalonada, sabe? Com a sociedade junto aqui, abrindo o jogo, contando a verdade e não deixando para os 45 do segundo tempo, falar assim, a gente sabe o que acontece? Então a gente está com um problema aí. E aí, o que acontece? Mas eu já sou a favor de ir do contra. Do quê? É igual, eu sempre dou esse exemplo tosco. Imagina que você vai fazer uma cirurgia. Uhum. Qual é a melhor cirurgia para o seu caso? Eu não vou abrir isso para a sociedade. Eu vou chamar os melhores cirurgiões. Sim. Então esse tipo de coisa mesmo também não tem que ser aberto para a sociedade. Não, mas quando eu digo se a gente não parar para pensar, não é que vai ser aberto para a sociedade, mas explicar para a sociedade que vamos ter que sair de ir para uma outra energia. E eu aprendi de novo com todos eles que não existe energia ruim. Toda energia é boa, principalmente aquela que você tem disponível. E hoje a gente fica demonizando as energias. Sim. A gente não usa energia atômica no Brasil. É que o abrir para a sociedade, como é aberto pela mídia, é o que faz gerar uma maluca igual essa Greta, por exemplo. Que já queria uma coisa outro dia, agora já quer outra coisa, não sabe o que quer. Ela quer dependendo dos patrocinadores dela. Então são as pessoas que conhecem, que estudam isso. Sim, mas quando eu digo abrir é isso. É colocar as pessoas para pensar. Primeiro que a gente não tem que demonizar nada. Sim. Então, a gente precisa... Como assim? É ridículo você demonizar a energia atômica na França e o cara nuclear, tá lá... né? Não, mas a minha energia elétrica... Elétrica onde, camarada? A tua energia atômica. O que vem é de lá. Mas ali foi de uma burrice, porque é o seguinte, a demonização aconteceu depois do caso de Fukushima. Fukushima fica num lugar que chama Círculo do Fogo, não é à toa. Que aquele lugar chama Círculo do Fogo. Ali vai ter terremoto, tsunami sempre. Não tem conversa. Agora, quando foi a última vez, por exemplo, a Alemanha cortou a energia nuclear lá. Medo disso. Quando foi que você ouviu falar de um terremoto na Alemanha? Nunca. A Alemanha é um terreno super estável. Acho que foi século passado que teve o último terremoto que... Eu não me lembro. Relativamente... Eu tenho que estudar, até porque não... Então, aí você tá com medo de um tsunami. Você acha que vai vir um tsunami do Mar do Norte? Não, e assim... Né? Então é uma loucura. Quando a gente... E a coisa do medo, né? Porque o medo é algo O irracional. medo é um problema. E aí as pessoas, não, mas é medo, vai explodir, vai não sei o quê, vai todo mundo morrer. Gente, a gente precisa até entender que hoje nós temos sistemas que são bastante rigorosos, inclusive em termos de segurança. Se você explodir, dependendo do reator, se você quiser explodir, você não consegue. Então, é isso, mas a população, quando não tem a informação, o que ela faz? Ela demoniza. Sim. Ela demoniza. Olha o que aconteceu com o nosso país. Vamos voltar de novo. Olha, a gente vive num país ridiculamente gigantesco. O Brasil é gigante. Quando a gente para pensar, gente, isso aqui é um continente. Praticamente é um continente.
Os nossos transportes. A gente tem o quê? Carro, avião, ônibus e Um fura-fila aí? não, mal e porcamente um navio, alguma coisa. Mas eu tô dizendo transporte de pessoas, Sim. tá? A gente não tem. O Brasil era pra gente ter trem, Sim. pra gente ter teleférico, pra gente ter bondinho, pra gente ter BRT, era pra gente ter absolutamente tudo. E tudo é caríssimo. Então você vai. Olha o monopólio dessas empresas. O que a população não entende é que quem é que joga contra, né, a questão da gente ter hoje, inclusive, porque tem um lobby para que, né, o trem não saia. Sim. Você imagina, eu fico imaginando, gente, que fantástico. Se a gente tiver, eu amo o trem. Imagina a gente ter, a gente mora aqui no estado de São Paulo, Sim. né? Você poder ter um trem que percorresse as cidades, você teria menos pessoas morando em São Paulo, muito mais cidades evoluindo. Você tá falando de um trem que cruza o estado de São Paulo inteiro. Exatamente. Mas olha como a gente tem na Itália, Sim. você viaja na Itália, enfim... Mas olha como a gente se condicionou a ficar pequeno, tá? E o Brasil é líder nisso. Porque era pra gente ter um trem feito pela família Guinle que ligaria o Chile ao Canadá. Olha que maravilhoso. A gente isso. ia atravessar a América do Sul, a América Central, a América do Norte. Sabe por que essa linha de trem não existe? Por quê? Porque o Brasil não deixou. Ela ia passar pelo Absurdo. Brasil, e aqui no Brasil tudo tem que eu ganhar. Então, imagina. Ou um lobby, né? Porque, Sim. não, porque as companhias aéreas não acham isso interessante, Sim, né? isso ia do Chile, e iria do Chile. Na época não tinha nem companhias aéreas direito, né? Iria do Chile, não tinha nenhuma, aliás, porque isso aí foi, acho que foi ainda. Não, foi século XX, então já tinha. Ia ir do Chile ao Canadá. Você ia atravessar o Brasil todo, você ia atravessar México, você ia atravessar Estados Unidos. Imagina você pegar um trem aqui pra ir pro Canadá. Ia demorar um pouquinho, mas você iria. Não, mas seria fantástico. Sim, Seria uma concordo. viagem interessante, né? Sim, de se Você fazer. cruzando todos esses países. Olha que coisa fantástica. A gente não tem isso. Eu fiquei emocionada quando o Tarcísio falou: vai sair o trem que liga São Paulo a Santos. Eu falei, gente, eu não acredito. Eu também só acredito quando eu ver. Porque... Assim, mas assim, de novo, há quanto tempo a gente tinha um trem que ligava Rio a São Paulo? Eu cheguei a fazer isso, essa viagem quando era criança, né? Você pegava o trem à meia-noite, chegava às 6 horas da manhã no Rio de Janeiro. Hoje não tem mais. A estação, não a linha do trem, tá? Não a linha amarela. A estação Mackenzie, só a estação, atrasou 10 anos. Então só vou acreditar nessa viagem até Mas Santos você quando eu entende fizer. como a gente vive, a falta de informação, inclusive, atrapalha. Eu digo, é você trazer essa informação. Por que é que nós não temos trem no nosso país? Sim. Então, a gente tem que trazer isso para o debate, isso Claro. é importantíssimo. Como que, sabe, o que a gente precisa? Não, porque aí tem os lobbies das companhias aéreas, Sim. das montadoras, e aí, enfim. Aí, E gente, hoje com os trens rápidos, trens chegando a 600 km por hora, a gente tinha que ter, num país do nosso não tamanho, a é? gente tinha que ter. Eu morro de inveja lá dos chineses. A Coreia do Sul, investir na França, com os trens de alta velocidade. Não, exatamente. Você sai, né, da Inglaterra e chega na França em 1 hora e pouquinho. E o euro, você atravessa por debaixo d'água, no D'água, Eurotúnel, e é é. baratíssimo. Exatamente. É. Quer dizer, você tá... E a gente não tem nada. É isso que eu digo. A falta de informação de qualidade Sim. deixa o brasileiro nesse estado zumbi. Por que nós não temos? E a gente tem que ter. Por isso que eu digo que o debate é importante. É lógico que você vai trazer as pessoas que são ali, né, as preparadas para discutir esses assuntos. Claro. Né? Mas a população precisa entender por que eu deveria poder ter esse direito de ter. Eu pago impostos muito caros. Sim. Eu gostaria... Para onde está indo o meu dinheiro? Quando a gente vê como o nosso dinheiro é gasto, é revoltante. Assim, dá Mas o vontade de Tarcísio pegar e sair se cortando.